Muito bem, amigos, começa agora a Palavra de Honra, sempre pela Jovem Pan News Campinas, Pan News Cidades. Você já sabe, TV Artes, Jaguariúna, Ribeirão Preto, TV Sol, Indaiatuba, TV Todo Dia Americana e Rede QDM de televisão, levando esse programa para o Brasil e para o mundo. Hoje nós vamos conversar com um magistrado, o desembargador, corregedor do TRT-15, doutor Renan, que está conosco hoje e vai nos ilustrar um pouco sobre as atividades de uma corregedoria, de um grande tribunal. O TRT-15 é um dos maiores tribunais do Brasil e pesa sobre os seus ombros este enfrentamento, né? Segurar a dignidade de um tribunal tão importante para o país. Eu faço um break, a gente volta já. Doutor Renan, que prazer tê-lo aqui, mas que coisa boa. Um desembargador, um homem de uma carreira tão profícua, cuidando da corregedoria. É mais ou menos o que é uma função policialesca do tribunal. Eu gostaria que o senhor explicasse como funciona a corregedoria num tribunal. Aliás, hoje a justiça passa por cada perrengue, não, doutor? Muito obrigado por estar conosco no Palavras de Honra. Boa tarde, doutor Thanos. Obrigado pelo convite. É uma alegria poder estar nesse programa representando não só a corregedoria do meu Tribunal Regional de Campinas, TRT-15, mas também o próprio tribunal como um todo, porque a gente tem a possibilidade do diálogo, da aproximação com a população, de esclarecer, às vezes, aspectos que ficam um pouco distantes, uma linguagem nem sempre muito compreendida. E a corregedoria está nesse segmento. As pessoas acham que é só um órgão punitivo, que é só um órgão que zela pela disciplina apenas. E eu tenho tido muita alegria de, depois de 33 anos de carreira, estar na corregedoria. Por quê? Porque ela tem basicamente 3 alas que eu vou chamar de atuação. A que mais me empolga, que mais me deixa feliz, é exatamente uma ala de parceria, de cooperação com a primeira instância, com as varas, onde o processo começa, onde o processo termina. Então a corregedoria estabeleceu um formato de dinâmica de tramitação dos processos, unificando secretarias conjuntas para que o trabalho dos funcionários, dos servidores, fosse mais equalizado. A gente tinha vara de 700 processos, vara de 4.000 processos. Então, nem sempre o mesmo número de servidores. Discutindo formas de poder fazer com que o processo ande mais rapidamente. Mas organização. Desculpe, doutor Renan, mas já na Justiça do Trabalho ele já é célere. Ele já é mais célere. Já é mais rápido, né? E eu fico pensando essa unificação, o senhor fala das varas de primeiro grau, né? E eu acho interessante porque quando eu afirmei aqui no início que o TRT-15 é um grande tribunal, em termos de extensão, inclusive, né? Então, sim. E o senhor está aqui em Campinas. Exatamente. Né? Eu imagino a estratégia para que isso tudo venha a acontecer, né? Exatamente. Nós temos 10 grandes secretarias conjuntas, abrangendo 153 varas, em 599 municípios, uma população atendida de 22 milhões de pessoas. Isso é a mesma população que é atendida pelo TRT de São Paulo, sendo que aquela população ocupada aqui na 15ª, que seria potencialmente alguém que poderia ingressar com uma ação trabalhista, corresponde a 14 milhões. Então a gente tem um volume muito grande de processos. O ano passado tivemos 326 mil processos de trabalho. Então, e existe essa cultura de celeridade. A mudança da legislação, 2017, sim, ela aconteceu, a reforma né? trabalhista. A reforma trabalhista, ela não diminuiu um pouco a procura para o judiciário? No primeiro momento, sim, Thanos. O que eu percebi que foi uma virada dessa questão foi a partir do momento em que a gratuidade foi uma interpretação mais ampla, chancelada pelo Supremo Tribunal Federal. Porque a reforma criava mais ônus para o trabalhador caso ele perdesse o processo. E isso foi amenizado. Então, os trabalhadores puderam ter um pouco mais de liberdade para ingressar, porque o risco passou a ser menor para eles. Esse assunto é polêmico, mas é a minha leitura do que fomentou essa ampliação. De 2024 para 2025,
houve um aumento de 13% no volume de processo no tribunal. Significativo. É significativo. Doutor Renan Fagundes, eu tenho uma curiosidade, porque eu não sei se o desembargador faz a opção por ser um corregedor. Não sei como é esse caminho dentro do TRT, mas sei que para entrar para a magistratura, prestar um concurso é preciso ter uma vocação, né? Eu chamo até de um sacerdócio. Não é muito fácil nem o exame, nem tampouco a atividade do magistrado. E nós temos hoje um impacto, muita gente não entende qual é a carreira de um juiz, não é? Então, eu gostaria que nós parássemos um pouquinho de falar no tribunal e gostaria que o senhor desse o seu testemunho sobre a sua carreira, porque hoje o judiciário passa por crises, nós estamos vendo coisas que não gostaríamos de assistir, estão acontecendo, mas ao mesmo tempo o Brasil ele tem milhares de magistrados. São milhares de juízes espalhados por todos os tribunais, né? E quando a pecha da corrupção cai sobre parece que a instituição judiciária inteira está contaminada. E não é isso que acontece. Não é. E eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho, desse o seu testemunho da sua atividade, do seu concurso. O senhor hoje está no maior, eu chamo de maior, acho que é o maior mesmo. O TRT 15 é gigantesco. É gigante. Né? É gigante. O senhor poderia nos contar um pouquinho como entrou para a magistratura, como chegou ao tribunal? Sim, Thanos. É uma história que me alegra porque tem a ver com vocação, com senso de missão e de propósito numa sociedade como a nossa, tão assimétrica, com tantas desigualdades. Eu fui servidor da Justiça, tanto estadual quanto a Justiça do Trabalho em São Paulo. Passei a ter proximidade com o trabalho dos juízes, a assessorá-los e a conhecer, quando estava no Tribunal do Trabalho, um pouco mais do mundo do direito do trabalho. E me encantei com ele, porque eu não sabia para que área eu ia seguir. E aí sim eu passei a me interessar por prestar um concurso para a magistratura. Ingressei na carreira bem jovem, com 25 anos. Bem novo. A carreira, na primeira etapa, como juiz substituto, eu fiquei só 1 ano e meio, fui promovido para juiz titular, aí fui lá para Barretos, depois eu fui para Assis, depois eu fui para Tatuí. Isso foi circulando a carreira até que eu viesse para próximo de Campinas. Sacrificante? É sacrificante, sim, porque você fica longe de família. Minha família naquela época morava em São Paulo. Eu ficava predominantemente em hotéis. Mas havia uma identificação com estou no lugar que eu precisava estar, aquela satisfação do resultado, de você poder ser um agente, um instrumento de pacificação social, de distribuir um pouco de justiça, porque o juiz do primeiro grau, diferentemente do desembargador, ele encontra a parte, ele encontra face a face a testemunha. Ele consegue saber naquele segmento econômico que seja próximo ali daquela cidade, como é que a dinâmica é. Né? Ele pode visitar empresas, ele pode participar de diligências. Isso me dava um senso de realização de poder contribuir com um pouco mais de justiça nas relações de trabalho. Agora, na corregedoria, não é? É muito trabalho, é muita denúncia. As pessoas denunciam os juízes locais e tal. Como é que acontece a dinâmica numa corregedoria? Como é que a reclamação chega até lá? É bastante trabalho, nós somos muito provocados, mas a maior parte das reclamações não são de disciplina dos magistrados, de postura dos magistrados. A grande parte, mais de 90%, é de tramitação de processo. O processo está parado, eu tenho um crédito que está há tanto tempo, eu não recebo. Geralmente as reclamações são essas vindas por advogados, às vezes até mesmo pelas partes, usando o e-mail da corregedoria e reclamando disso. Muitas vezes a reclamação também vem pela ouvidoria, que nos comunica. Como a gente tem toda essa preocupação de equalizar o tempo de duração do processo para todo mundo, então não vai andar mais rápido o advogado que reclama mais. Tem aquele que não está vindo à justiça demandar, mas peticiona, porque o processo é eletrônico, o processo dele também vai andar. Então a gente procura, nesse caso aqui, de fato, está muito tempo parado, a gente pede para que a vara ou a secretaria conjunta, que agora eu explique o porquê. Sim. Às vezes tem um motivo para que ele esteja parado, mas muitas vezes, quando isso acontece, é de fato um equívoco na tramitação. Ele entrou, que a gente comenta, na fila errada, ele deveria estar naquela fase do processo,
numa outra fila mais rápida. Mas mesmo digital isso acontece? Isso acontece por causa do volume. Por causa do volume. A gente tem tribunais falha do advogado, do cartório, onde acontece, não sei se há essa estatística. Tem um pouco de cada. Por exemplo, pelo fato do processo ser eletrônico, a gente tem feito reuniões com a OAB estadual e incentivado essas 10 secretarias grandes nas respectivas cidades a fazerem reuniões com os advogados, porque a forma com que ele identifica a petição faz diferença. Então, o servidor que faz a triagem, se ele está dizendo, descreveu na parte editável, é acordo, é pagamento, aquilo entra numa outra fila automaticamente na triagem. Se coloca lá documento diverso ou petição, tem que ir para uma triagem onde alguém vai ter que analisar. Ele perde tempo com isso. E isso a gente tem conversado muito, boa parcela dos advogados tem compreendido isso, mas eu vejo na parte da advocacia uma das maiores dificuldades tem sido essa, e a gente tem uma situação peculiar hoje, que tem muito escritório de advocacia que nem sequer é do estado de São Paulo. É verdade. Eles captam clientes. E o processo eletrônico nivela, né? Então, eles não estarão provavelmente nessas reuniões. Eles não saberão disso. Claro. Então, isso pode acontecer daquele processo. Claro. Por essa questão, haver um equívoco. A outra é de servidor. A gente, às vezes, por mais que a gente tenha uma equipe uma falha também com excelência, tem às vezes por inexperiência, porque interpretou equivocadamente. Sim. Mas é interessante porque também eu vejo um problema, eu diria, global com relação aos tribunais, Tribunal de Justiça, os outros tribunais todos, com relação à utilização de softwares diferenciados, né? Sim, de inteligência artificial. Sim, de sistema de processo. Do sistema. Eu não sei, eu entenderia que o CNJ deveria até padronizar isso, porque é uma luta. Né? Em escritórios, por exemplo, como o meu, nós temos que ter equipamentos diferenciados muitas vezes para atender aquele tipo de demanda eletrônica. Sim. Então, eu tenho visto isso. Mas eu gostaria que o senhor abordasse também essa questão, mas com relação às audiências que hoje são feitas à distância, eu achei que a pandemia, se teve muitos males, esse parece que não foi tão ruim assim, né? Houve uma mudança de cultura no judiciário, eu posso falar do trabalho que eu estou nele, né? Onde a gente, obviamente, não tinha, as audiências eram todas presenciais. A partir da pandemia, da Covid, passou-se a adotar a única forma desse acesso, já que o processo era eletrônico, fazer audiências telepresenciais. E isso se tornou a maior parte das audiências hoje. Tem uma vantagem enorme, porque advogados, partes, testemunhas não precisam se deslocar à justiça, não precisam ficar numa sala de espera, que era algo que gerava atenção. Mas há também uma preocupação, Thanos, que é a seguinte: se aquela testemunha ela está num ambiente onde ela não sofre interferência sobre o que ela vai falar, se ela não vai estar lendo o que ela tem que falar numa tela onde está a câmera dela, ou seja, a autenticidade ou a legitimidade da prova. Em alguns casos, isso não é larga escala, em alguns casos tem esse problema. O magistrado tem que pedir a pessoa girar a câmera, quem mais está na sala. Ver quem está, eu já vi esse tipo de... né? Então, quem mais está... Tem esse tipo de situação que faz com que alguns magistrados prefiram as audiências presenciais. Sim. Mas a maior parte tem feito audiência telepresencial, até onde a gente percebe, sem prejuízo para a solução do processo. Doutor Renan Fagundes, vou fazer um breve intervalo, né? Eu estou com isso na cabeça, essa última fala do senhor, pensando assim, temos artistas para todo lado. Mas eu faço um break aqui, a gente volta já. O PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. Com mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar. Oferecemos centros clínicos, exames, internação, maternidade, UTIs, medicina preventiva e telemedicina. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde, nós cuidamos de você. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história.
Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com o ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. De volta para você com Palavra de Honra, aqui no Pan News Cidades e pelas TVs associadas que levam a imagem do Palavra de Honra para todo o interior do estado de São Paulo e para o Brasil. E também agora no sul dos Estados Unidos, pela Limex. Confira o streaming da QDM. Eu estou tendo a honra de conversar com o desembargador, corregedor, Dr. Renan Fagundes, que está nos contando um pouco sobre a estrutura de uma corregedoria. Estamos aqui comentando também sobre os tribunais, o judiciário, não é? Vou colocar o senhor no tacho do pasteleiro. O senhor gosta de um pastel de feira, não? Já comeu? Eu gosto. Eu vou dar uma fritadinha no senhor, daí se o senhor não gostar, o senhor come ou não come, tá bom? Mas essa crise judiciária, ela abala de forma abstrata o judiciário. Ninguém sabe quem é corrupto, quem não é corrupto. Agora em Minas nós tivemos um tribunal estadual num julgamento aí polêmico, né, de uma questão de assédio, de uma questão de estupro de vulnerável. De repente o relator dá uma decisão que choca o país. Enfim, isso nós vemos sempre em casos pontuais. É difícil manter a honradez de um tribunal. Ele é muito atacado. Os tribunais são atacados. Os tribunais são atacados. A gente percebe isso com uma certa frequência, inclusive pela mídia. Seja de questão remuneratória, que tem sido abordada às vezes sem expressar exatamente a realidade e sem distinguir um tribunal do outro. A gente tem uma realidade para a Justiça do Trabalho, uma outra realidade bem distinta pela autonomia federativa dos tribunais de justiça. Mas tem isso sim. O que eu acho importantíssimo nessa história toda, que parcela dos escândalos que mais nos incomodam, vem de posturas de magistrados. E aí, Thanos... E como controlar essa postura? A imparcialidade sua no que você faz e o envolvimento no que você faz. Toda decisão tem que ser muito bem sopesada pelo magistrado. Principalmente quem está na segunda instância, porque ali morre toda a análise de fatos do processo. Então, o que é decidido ali vira algo definitivo. Então, se há um distanciamento, se há um descompromisso com isso, o erro grave, como me parece foi o caso, teria sido o caso de Minas, gera um impacto muito negativo, muito negativo. E uma questão que não importa se é do Tribunal de Justiça, não, né? Não importa. Não importa. Atinge todo o poder, né, judiciário. Até quando é do TCU, colocam dentro do judiciário e o TCU não é do judiciário. Não é verdade? Até o TCU, até o conselheiro. E uma questão que eu acho importante, que tem trazido na mídia, desde que eu ingressei na carreira, e isso não só comigo, com os juízes com quem eu trabalhei, com os colegas todos do meu tribunal, essa preocupação que a gente tem, de ofício mesmo, da imparcialidade. Não posso julgar processo de parente, não posso julgar processo que tem amigo, não posso julgar processo onde a minha imparcialidade possa ser minimamente questionada. A gente se dá por impedido, por suspeito, e passa para um outro colega. Excelência, deixa eu apimentar essa conversa. O senhor acha que o Poder Judiciário, se quiser responder, responda. A resposta é sua, a pergunta é minha. Ele precisa de código de conduta. Caramba, nós damos aula em faculdade, nós ensinamos o que é o Código de Processo Civil, o que é o impedimento, a suspeição. É necessário falar para o magistrado ter uma conduta ilibada, impessoal? Há essa necessidade? Hoje a gente já tem um Código de Ética da Magistratura que deveria ser aplicado para todos, e existe a questão disciplinar dentro dos tribunais. Só que não acontece isso em todas as esferas. Mas ter essa apuração e um certo rigor que acontece no CNJ, que acontece na Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e que também acontece nas corregedorias dos tribunais regionais, porque sempre vai ter, ainda que seja 1%, que sai do padrão.
Entendi. que usa da prerrogativa do cargo para obter algum tipo de benefício. Infelizmente, em todas as áreas isso acontece. E não é diferente Fato. nas carreiras públicas. Como esse percentual é muito pequeno, mas ele reverbera, ele ganha notoriedade, ele impacta. Mas é preciso ter ações que possam coibir e a pessoa poder responder pelo excesso que cometeu. Doutor Renan, quero encerrar a nossa conversa de hoje, espero que volte em outras oportunidades, Sim, prazer. falando um pouquinho sobre a reforma trabalhista na Argentina. Nós já tivemos a nossa aqui, não sei se teremos outra, porque aqui no Brasil é assim, né? Fazem uma reforma lá, depois acham que não está bom, agora nós temos aquela alteração 5x2, né? Na verdade, um partido, acho que o pessoal quer 4x3, negociaria a atividade 5x2, estamos vivendo o 6x1, fora as categorias que já são exceções. Então, eu pergunto, essa reforma, o senhor está acompanhando na Argentina essa reforma com relação, inclusive, à questão do pagamento, que me chamou muita atenção, o pagamento dos débitos trabalhistas em juízo. Lá eles estão parcelando, se for empresa grande, pode pagar em 6 meses. Se for empresa pequena ou média, até 12 meses as dívidas trabalhistas e tal, e várias outras novidades. Se bem que aqui não podemos também esconder que a Justiça do Trabalho já parcela há muito tempo. Sim, né? sim. Mas lá estão engessando dentro da legislação esse tipo de ação. Como é que o senhor vê todas essas mudanças? Nós vamos perder muito aqui com relação a direitos e garantias que são constitucionais? Na minha aula eu sempre digo, direitos dos trabalhistas são constitucionais, direitos e garantias fundamentais, estão na Constituição. A CLT é um segundo documento. A norma fundamental coloca ali a força dos direitos e garantias. O senhor acha que nós vamos ter abalos aqui? Não? Eu acho que a gente já está tendo abalos aqui, mas eles não são muito explícitos. Os que são explícitos, por exemplo, estão hoje em discussão, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que é, ao nosso ver, um excesso de contratação como pessoa jurídica de quem é pessoa física, os aplicativos, os trabalhos por plataforma, essa digitalização da economia. Ela tem fomentado formas alternativas, inclusive territorial. A pessoa trabalha numa plataforma que está hospedada nos Estados Unidos. Então, isso já gera uma certa insegurança e a dificuldade disso ser objeto de discussão na justiça. Por quê? Porque você tem que verificar quem é que responde por aquilo. E tem toda a discussão, como no caso da uberização. É só uma plataforma? Ou ela é uma empresa de transporte? Então, esse movimento tecnológico e com inteligência artificial, com a grande economia por trás, a tal da gig economy com demandas específicas, e a questão também da difusão dessas plataformas que não são só de transporte, de entrega, tem mais de 1000 plataformas no mundo. Então, isso gera um impacto nesse perfil de direitos trabalhistas que a Constituição assegura. Neste caso, por exemplo, que a gente fala do PJ, a rigor, uma pessoa jurídica é um ente fictício, geralmente as sociedades, as empresas. Se alguém é contratado como PJ, ele não tem que ter direito a férias. Ele não teria direito a intervalo para almoço, a jornada, porque ele não é contratado como uma pessoa física, como empregado. É verdade. E isso, para alguém que ganha 50 mil reais, é uma coisa. Para alguém que ganha 1.500, a empregada doméstica pode ser PJ? É uma questão que, dependendo do desfecho que o Supremo der para esse tema 1389, vai reformatar o tipo de contratação no Brasil. É verdade. Eu tenho só que agradecer imensamente a sua presença. Tem tantos temas para a gente discutir. Sim. Quem sabe você consegue um tempinho no tribunal e volta aqui no Palavra de Honra para a gente falar sobre quarteirização, terceirização, essa pejotização e todas essas coisas
que realmente são impactantes na sociedade civil e acabam tendo repercussões na Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho sempre com a pecha, é a favor do trabalhador. Mas claro que está lá, artigo 7º, tem que ser, porque está na Constituição, não pode abandonar o seu jurisdicionado com direitos e garantias fundamentais. Então, eu quero que as pessoas entendam também isso, não é? E a sua presença muito importante, doutor Renan, aqui, gratidão por essa oportunidade. Eu que agradeço a presença aqui, é uma alegria, como eu disse, poder compartilhar da perspectiva do judiciário com a sociedade que está ainda mais nesse momento turbulento que a gente está vivendo. Muito obrigado. Muito bem, o Palavra de Honra fica por aqui e semana que vem a gente se fala. Até lá!